Então, boa tarde a todas e todos. Então, vamos lá continuar, né? Assim, na verdade, finalizar o nosso conteúdo desta disciplina. E, bem, então, como eu anunciei anteriormente, hoje a gente vai falar de dois invariantes topológicos centrais, que são conexidade e compaxidade, e como essa propriedade, né, de serem variantes topologicamente se traduz na reta, beleza? Então, lá na parte de topologia, nós falamos um pouco desses dois conceitos, que são conceitos gerais em topologia, conexidade e compacidade, e falamos como eles se traduzem na reta, ou seja, nós vimos teoremas que caracterizam essas ideias de conjunto compacto, conjunto conexo e conjunto compacto na reta. A saber, que teoremas são esses? Um teorema que diz que um conjunto é conexo se e somente se é um intervalo, beleza? Que é essa ideia geral de conexidade, que corresponde a, falando assim em termos informais, um conjunto que tem um pedaço só, né? Na reta, isso corresponde ao conceito de intervalo, né? Que pode ser limitado ou não limitado, fechado, semi-aberto, qualquer tipo de intervalo. Beleza? E os conjuntos compactos na reta são aqueles que são limitados e fechados. Beleza? Então, na verdade, de forma geral, assim, em contextos mais gerais, todo conjunto compacto é limitado e fechado. Especificamente na reta, vale também a volta dessa implicação, ou seja, todo conjunto limitado e fechado é compacto. Tá certo? Então, essas propriedades, como eu disse antes, correspondem a dois teoremas importantes de análise na reta, né? A preservação da conexidade corresponde ao conhecidíssimo teorema do valor intermediário, tá? E a preservação da compacidade, né? Quer dizer, que quer dizer preservação? Funções contínuas levam conexos em conexos e compactos em compactos. E a preservação da compacidade corresponde ao chamado teorema de Weierstrass, que diz que toda função contínua definida num domínio limitado e fechado tem um ponto de máximo e um ponto de mínimo, que são dois teoremas muito usados em cálculo, certo? Então, eu organizei, assim, vamos dizer assim, a aula de hoje, começando, né, com demonstrações dessas propriedades que valem especificamente na reta. E depois, como um tópico extra, assim, nós vamos discutir, eu vou mostrar para vocês, pelo menos, demonstrações que valem em contextos mais gerais. Quer dizer, eu vou só falar mais ou menos como seria, beleza? Então, só um panorama. Algum comentário até aqui? Posso continuar? Beleza? Então, vamos lá. O teorema do valor intermediário, conhecidíssimo, é esse aí, né? Que a gente tem... Ai, peraí. Gente, calma. Que a gente tem uma função contínua, né? Definida num conjunto, num intervalo limitado e fechado, AB, e a gente tem que f de A é diferente de f de B, né? Que se fosse f de A igual a f de B, assim, a gente não poderia encontrar esse valor intermediário, né? Que é um valor entre a imagem desses dois pontos. Beleza? Tá? Então, está escrito ali, digamos f de A menor do que f de B, né? Que poderia ser ao contrário também. O que importa é que eles sejam diferentes. Então, esse digamos f de A igual a f de B é só para a gente conseguir escrever o enunciado do teorema.
porque aí a gente vai pegar um valor K que está entre f de A e f de B, beleza? Então, está escrito ali f de A menor do que K menor do que f de B, mas valeria analogamente f de B menor do que K menor do que f de A. Tá legal? E dados esses valores, existe um elemento C pertencente ao domínio, né, contido estritamente entre A e B no domínio, cuja imagem é esse K. Tá beleza, pessoal? Tranquilo? Quanto ao enunciado? Alguém quer falar alguma coisa? Tá? Bem, esse teorema aí, ele é bastante, não tem o desenho aí, né, mas ele é bastante visual, né, assim. Todo mundo percebe isso. Na verdade, poderia até ter, o desenho está no outro slide, né? Eu vou até fazer uma inversão aqui, peraí. Agora o PowerPoint não obedece. Pronto. Beleza? Então, esse aí é o desenho do teorema do valor intermediário. Quer dizer, antes de fazer a demonstração, estou fazendo algumas considerações sobre o teorema do valor intermediário. Faltou um existe ali. Agora que eu... Beleza? No outro slide tinha, nesse aí não tem. É existe K pertencente a R. Não, existe não. Para todo K pertencente a R. Foi mal. Existe C, tá certo. Enfim... Esse aí é o desenho do teorema do valor intermediário, né? Então, a gente tem um intervalo AB, que nesse desenho aí ficou como de 1 até 5, beleza? A gente toma f de A e f de B e pega um ponto no meio, certo? Então, basicamente, o que o teorema diz é que quando a gente tem uma função contínua e a gente tem dois elementos pertencentes à imagem, qualquer elemento que está entre esses dois pertencentes à imagem também pertence à imagem, tá certo? Beleza? Que é mais uma forma da gente dizer que o gráfico não tem interrupções, porque o domínio também não tem interrupções, né? É importante a gente colocar isso também, né? Que o domínio tem que ser um conjunto conexo, né? Sem interrupções, certo? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tá. Então, olha só, já tem um exercício aqui que esse teorema é bem visual, né? Ele é bem geométrico. Já tem um exercício aqui que é o seguinte, esse exercício aqui, ó, esse gráfico, esse desenho aí, né? Eu estou dizendo que o teorema é bem visual, bem geométrico, mas eu coloquei de propósito um desenho meio careta, tá? Certo? Que é esse aí. Por que ela é careta? Porque a gente tem uma função que é muito bem comportada nesse intervalo. Ela é suave e estritamente crescente. Tá beleza? E a única hipótese do teorema quanto à função é que ela seja contínua nesse intervalo. Mas a gente já discutiu aqui, falando de funções contínuas, que as funções contínuas podem ter uma cara bem mais irregular do que isso. Tá legal? Então, eu botei de propósito esse desenho que tem um gráfico bem careta, muito bem comportado, para botar um exercício para problematizar isso um pouco. Beleza? Então, eu queria que vocês respondessem se essas afirmações que estão aí são verdadeiras ou falsas. Boa tarde, gente. Acho que a letra A é falsa. Quem está falando, Adriana? Isso, Adriana. Porque eu pensei na parábola. Tipo assim, eu posso pegar um C ali, se eu pegar uma parábola, por exemplo, que tem duas raízes reais. Aí o A e o B podem ser as duas raízes. E aí eu pego um C qualquer ali no meio, eu vou ter dois valores para a imagem de C.
Tá certo. Tem que ser o vértice, né, no caso. Isso. A única coisa é que você não poderia pegar A e B, as duas raízes, entendeu? Porque eles têm que É ter verdade. imagens diferentes. É verdade. Tem que ter imagens diferentes. Mas, enfim, qualquer outro que eu pegasse ali, que de fato não fosse as duas raízes, Isso. funcionaria, né? Uhum, sim. Beleza, todo mundo está de acordo? Então, o item A é falso, tá? Porque eu poderia ter uma função, né, que ela vai de A até B, mas nesse intervalo ela não é estritamente crescente, né? Ela faça uma coisa assim, beleza? Então, ela pode, né, geometricamente, o que que é esse ponto C? É o valor de x no qual o gráfico intercepta a reta y igual a k, tá? Então, se a função não for tão assim monótona, ele pode interceptar em mais de um lugar. Tá beleza, pessoal? Certo? Então, Vitor, mas assim, interceptar em mais de um lugar, a gente não está dizendo que é único. Não, então, por isso que é falso. O enunciado do teorema não diz que é único. Entendeu? Entendi. Nesse exemplo aí é único. Mas, de forma geral, não. Eu posso ter um outro caso onde esse C não seja único. Entendeu, Diego? Entendi. É porque o que eu tinha entendido é que, assim, dado um K qualquer, tipo, vai ter esse F de C igual a K, mas não tem problema se tiver outros que também deem K. Isso, exatamente. Então, mas nessa afirmação aí da letra A, aonde que está escrito que é único, para eu poder Ponto dizer de que é falso? exclamação. Ah, desculpa. Esse ponto de exclamação aqui, para quem não conhece, é notação de único, tá? Pois é, tá vendo? Eu não conhecia isso. Para mim, tranquilo. estava errado aí, essa exclamação aí. Não, essa exclamação, mais alguém não conhecia essa exclamação aí, é notação de, não é fatorial nesse caso não, né? É notação de único. Não é muito usado isso não, né? Mas é a notação de único. Eu também nunca tinha visto isso não, professor. Mas então, beleza, mas pode escrever por extenso. É porque realmente não, não é agora muito... foi, era só mesmo que eu não sabia. Para mim estava errado, mas agora dizendo que é único, tá certo, óbvio. Então, o enunciado do teorema não diz que é único nem que não é único, tá? E o exercício está perguntando se é único e a resposta é que é falso. E para isso basta dar um contra-exemplo. Beleza, pessoal? Sim. Isso, Lucas, estamos supondo que a função é contínua em A e B. Certo? Por quê? Quer dizer que a função é contínua no intervalo todo. Por que a pergunta? Professor, só para ter certeza, né? Tá. É porque não está escrito no início. Não, Talvez porque era no uma exercício está escrito com as hipóteses do teorema, entendeu? Tá, ok. Eu que sou... Ali em cima. Eu que fiz bobeira, então. Desculpa interromper. Não, tranquilo. Beleza. E mais algum comentário sobre o item A? Tá na boa? Então, item B. É verdadeiro ou falso? Então, veja bem, o que o item B está perguntando? O item B, o que o teorema diz? O teorema diz que todo número K que estiver entre f de A e f de B é imagem de alguém. Beleza? É isso que o teorema diz.
Tá na boa isso? Certo? O que o item B está perguntando é se eu posso afirmar que se eu pegar um K fora desse intervalo entre f de A e f de B, eu posso afirmar que ele não é a imagem de ninguém. Entenderam o que o item B está perguntando? Beleza, pessoal? Certo? Então, qual é a resposta? É verdadeiro ou falso? Podem falar aí, gente. Professor, acho que é falso por um motivo parecido com a letra A. Se eu tiver dentro desse intervalo uma imagem menor, eu posso ter, por exemplo, se esse gráfico aí iniciar sendo decrescente e depois crescente, por exemplo. Perfeito. Todo mundo entendeu o que o Felipe falou? Né? Se eu poderia começar, em vez dele crescer direto, ele podia decrescer, depois fazer tipo uma parábola mesmo. Então, você teria valores de K abaixo do f de A, no caso, que também pertenceriam à imagem. Beleza? Então, também é falso. Então, nesse sentido, o que o teorema diz é que a imagem é que o intervalo, veja bem, entre f de A e f de B está contido na imagem da função. Não que ele é igual à imagem. Beleza? É isso que esse item B diz. Pode ter gente fora desse intervalo que também pertence à imagem. O que o teorema garante é que todo mundo pertencente a esse intervalo na vertical, tá? Entre f de A e f de B, pertence à imagem, mas não que não possa ter outros na imagem, tá? Beleza? No caso desse desenho aí que eu coloquei, como eu disse, de propósito, um desenho bem careta, certo? A imagem do intervalo AB é exatamente o intervalo f de A e f de B, mas, de forma geral, ela não precisa ser exatamente igual, ela tem que estar contida. O que quer dizer? Que o teorema garante que ela está contida. Fez sentido isso que eu falei? Então, esse exercício aí é para quebrar esse desenho que está do lado, tá? Tranquilo? Certo? Beleza? Tem alguém fazendo barulho aí. Desculpa, professora, eu. Tranquilo. Beleza, pessoal? Outros itens, né, na verdade, que eu poderia ter colocado aí nesse exercício. Mas acho que esses... Por que a função tem que ser contínua? Porque se a função tivesse um salto ali no meio, essa reta horizontal y é igual a k poderia passar exatamente nesse salto. Beleza? Certo? E aí não teria ninguém. Tá tranquilo? Certo? E também, por que o domínio tem que ser um intervalo? Porque se o domínio tivesse dois pedaços separados, também poderia ter um buraco no meio. Tá legal? Beleza, pessoal? Então, esse exercício que eu estou fazendo, que a gente está fazendo, né, é um exercício que sempre é importante, né, em matemática, porque às vezes a gente acha que entender o teorema é entender a demonstração, né? Ou até menos do que isso, é tipo assim, fazer a demonstração decoradamente, mas mais do que entender a demonstração é entender o enunciado do teorema. Ou seja, por que as hipóteses são essas e não outras, o que a tese diz, o que a tese garante, o que a tese não garante, por que cada hipótese é necessária, tudo isso faz parte da compreensão do teorema, beleza? Né? E muitas vezes a gente não faz essa discussão, né? Por que as hipóteses são essas e não outras? Tá? Por que cada hipótese é essencial? Beleza? A gente pode
conseguir fazer a demonstração sem entender direito o que o teorema diz, né? Então, isso também é um exercício de problematização do que o teorema diz. Tá beleza, pessoal? Alguma dúvida? Isso aí pode cair na prova, esse exercício. Certo. Então, outra coisa que a gente vai ver principalmente também durante a demonstração, é que outra coisa que é importante para que esse problema valha é que a gente está trabalhando em R, que é um conjunto completo, certo? Então, como eu tenho feito, né, eu quero destacar daqui a pouco, quando a gente fizer a demonstração, onde na demonstração aparece a hipótese de completude, onde a gente usa a propriedade de completude. Tá legal? Certo? E se a gente não estivesse trabalhando num conjunto completo, a gente teria vários buracos ali, por exemplo, no domínio. Então, essa reta poderia passar exatamente num buraco. Tá beleza, pessoal? Alguma dúvida nisso? Faz de conta que esse domínio tivesse em Q e não em R. Beleza? Então, naquele ponto C ali poderia ser um buraco. Nesse caso, o teorema não valeria. Então, a completude da reta também é essencial na demonstração desse teorema. Ficou claro isso, pessoal? Certo? E nesse sentido, desse teorema ter a ver com a completude, ele também pode ser usado, né, para fundamentar, né, para justificar algumas coisas, alguns conteúdos da educação básica, né? Por exemplo, isso aqui, tá? Eu mudei a ordem aqui, ficou ruim. Como sabemos que raiz enésima de A existe, certo? Beleza, pessoal? Nos casos em que não é possível fazer a conta diretamente. Todo mundo entendeu o que eu quero dizer com essa pergunta? Nos casos que eu não posso fazer a conta possivelmente, diretamente, eu quero dizer o seguinte, por exemplo, quanto é raiz cúbica de 8? Raiz cúbica de 8, eu sei que é 2 porque eu multiplico 2 vezes 2 vezes 2 e dá 8. Tá legal? Agora, como é que eu sei que existe raiz cúbica de 7, por exemplo? Eu posso uma primeira questão é o seguinte, eu posso demonstrar que não existe um número racional que elevado ao cubo é igual a 7, tá certo? Exatamente da mesma maneira que a gente demonstrou que raiz cúbica de 2 não é racional, que não existe um racional, raiz cúbica não, raiz quadrada, beleza? Usando exatamente aquele argumento, tá certo, pessoal? Tá? Então, nesse sentido, o que eu quero dizer, para determinar a raiz cúbica de 7, eu não posso fazer a conta diretamente, beleza? Porque não tem um número inteiro ou racional que eu multiplique por ele mesmo 3 vezes dá 7. Mas como é que eu sei que existe um número irracional? Nesse sentido que eu estou perguntando. Como sabemos que raiz cúbica de 7 existe? Beleza, pessoal? Ou seja, que existe... Porque um número irracional, eu não posso fazer a conta, não tem um algoritmo para fazer a conta diretamente com números irracionais, de maneira tão simples como existe com números racionais, tá certo? Beleza, pessoal? Todo mundo está situado? Sim, A é positivo, né? Eu não escrevi aí não, né? Beleza?
Tranquilo? Então, todo mundo entendeu o que eu quero dizer com a pergunta? Porque no caso das chamadas raízes exatas, né, que eu nem gosto desse nome, eu posso fazer a conta. Tranquilo? Mas, nesse caso aí, eu não posso. Tá? Então, como é que eu encontro esse número irracional? Espera aí. Dessa maneira, eu posso considerar a função x elevado a n, que é contínua porque é polinomial. Beleza? Então, eu sei que existe um número antes e um número depois daquele A, certo? Que são potências n de alguém. Beleza? Então, em outras palavras, esse número A está entre f de P e f de Q. Então, tem que existir C, tal que f de C é igual a A. Tá? Então, assim que eu garanto a existência desse número. Tá beleza, pessoal? Certo? Alguma dúvida? O Felipe, agora que eu vi, o Felipe falou ali, exatamente. Tranquilo? Isso é uma coisa que eu acho que não é muito explorada na educação básica, né? Assim, isso aí tipo assim, é tratado como se fosse dado, né? Assim, certo? Tipo assim, como eu disse, raiz cúbica de 7. Que número é esse? Como é que você sabe que existe esse número? Certo? Beleza? Tá tranquilo? Essa é uma discussão legal para cair na prova, né? Assim, vocês fariam isso na educação básica ou não? Assim, essa discussão, essa problematização, ou pelo menos colocar essa pergunta, né? Assim, como é que a gente garante que existe esse número? Certo? Honestamente, professor, eu ia só falar assim, que teria como garantir que exista, mas mostrar isso daí na educação básica, para mim, é inviável. Então, mostrar Não sei isso falar. Então, mais alguém gostaria de opinar? Então, Vitor, eu falo não necessariamente disso, mas quando a gente introduz logaritmo, né, você na introdução, como você vem de função exponencial, você pergunta ao aluno se, por exemplo, existe um x tal que, sei lá, 2 elevado a x é igual a 7. E pelo gráfico que você já mostrou antes na exponencial, você mostra que existe, né? Que pode não ser um valor bonitinho, mas que existe. Também é uma forma de mostrar que, pelo gráfico, que aquilo ali existe, mas que não é tão óbvio de se calcular. Exatamente. É um pouco nesse sentido que o João falou que eu estava falando. Eu acho que a gente não vai mostrar isso aqui, entendeu? Mas eu acho que essa discussão pode ser feita de que número é esse, beleza? Que assim, que eu não posso calcular esse número tão diretamente quanto eu faço 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Mas eu posso ter certeza que esse número existe e inclusive, localizar esse número olhando para esse gráfico dessa função aí. Essa discussão, nesses termos, eu acho que é possível ser feita na educação básica, mas, como eu disse, vocês podem discordar, tá? Na verdade, eu nem tenho lugar de fala para falar isso. Então, eu acho que depende do ano mesmo, assim, porque, por exemplo, lógico, o João, né, ele falou de uma coisa assim, lá para o ensino médio e tal, mas quando eu olho para isso, eu fico pensando no fundamental, quando a gente começa a estudar, por exemplo, raiz quadrada.
E aí, tipo, eu acho que nesse sentido daria para fazer por aproximação, que é uma coisa que eu já fiz, assim, pegando números, por exemplo, a gente sabe que a raiz quadrada de 4 é 2, e sabe que a raiz quadrada de 9 é 3. Então, a raiz quadrada de 7 tá onde? E aí, tipo assim, a gente vai conversando sobre isso, mas não assim, pensando em função exponencial e tal, porque, né, não cabe. Então, eu não sei se a Vanessa concorda comigo, assim, mas acho que ela estava falando mais nesse sentido do fundamental, assim. Essa proposta de fazer aproximação, até usando a calculadora, assim, que eles têm no celular e super dá para fazer. Mas isso aí, acho que fundamental, acho que é meio impossível mesmo, assim. Sim, foi também isso acho. que eu... mas foi nesse sentido mesmo, Adriana, porque eu fico pensando no 8º ano, né, que é quando eles começam com esse tipo de raiz estudar. Então, assim, para mostrar isso pelas aproximações mesmo, como a Adriana falou, que eu também faço, mas é o máximo de discussão que eu consigo. Tá, então, mas veja bem, quando eu estou falando mostrar isso, não é mostrar exatamente da maneira que está aí, tá? É mostrar no sentido de fazer essa discussão. Beleza? Entendi, professor. É da intuição, né? Exatamente. E a chamada vai cair? Cid, que você perguntou isso. Sim, Vitor. Aqui apareceu que faltam 2 minutos, eu acho. Tá, então peraí, só um minuto. Então, calma aí que eu mando um outro link, rapidinho. Então, peraí, vou desligar e já volto, tá? Eu vou mandar um link lá pelo Google Classroom, certo? Beleza?